Oi, eu sou a Gabriela Leal, a tia Gabi, de Direito, e a gente tá longe, essa quarentena pegou a gente de surpresa, tá sendo ruim ficar assim distante, mas assim a gente mata um pouquinho da saudade e a gente revisa um pouquinho do que a gente viu até agora. E vamos entrar um pouquinho no assunto novo, mas é facinho, vocês são super inteligentes, vocês vão tirar de letra. A gente estava conversando sobre o que que é justiça e vocês lembram que a gente estava falando o que que é direito, o que que é justiça e a gente estava falando sobre princípios. Quando a gente tem princípios, quando a gente tem bons princípios, a gente busca fazer o bem e que a justiça a gente busca o equilíbrio entre o direito de um e de outro. E a gente estava falando sobre o surgimento do direito, que o direito veio justamente para poder buscar uma certa igualdade, o direito veio para tentar trazer um pouco de justiça e para resguardar as pessoas, né? Assegurar que as pessoas possam viver em segurança, viver bem, sem medo de alguém chegar e tomar sua casa ou tomar suas coisas, como era lá antigamente. Lembra que a gente estava estudando como que o direito surgiu, como que era lá na antiguidade, quando não tinham regras, não tinham direitos, então valia a lei do mais forte, né? Então, quem chegava, eu tenho mais força, eu sou maior que você, eu posso tomar o que é seu. Só que aí as pessoas começaram a viver muito juntas e a gente precisou organizar isso. E uma das primeiras leis que surgiram foi o Código de Hammurabi. Vocês lembram que a gente estudou sobre isso? A gente fez a brincadeira da batatinha quente e fazendo perguntas. Lembraram? Pois é, o Código de Hammurabi foi uma das primeiras leis. E lembra que a gente falou que tinha a lei do olho por olho e dente por dente? Vocês lembram o que significa isso? Que de acordo com o mal que alguém fizesse para você, você tinha o direito de fazer o mesmo mal. Só que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Que nem sempre fazendo mal para outra pessoa a gente vai se sentir bem. Às vezes é só pagar o mal com o mal e você não vai voltar a ser o que era antes. Então precisaram, e todas as leis, a maioria delas, vocês lembram que a gente ficou até falando sobre isso, que todas eram, o castigo era a morte. Você roubou, morre. Você fez mal, falou, mentiu sobre alguém, morre. E não é assim, né? O nosso direito à vida é um direito, é um direito inviolável, né? Ele está garantido na nossa Constituição por causa disso, nosso direito à vida. E aí a gente estava conversando sobre o Código de Hammurabi e a gente entrou no assunto já sobre, falando sobre direito, justiça, sobre moral. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é moral e o que é direito, tá bom? Moral seriam as nossas regras, o nosso direito, as nossas leis criadas pela sociedade no dia a dia. Como é isso? Moral, a nossa moral é quando a gente não faz algo errado, simplesmente por não fazer, por saber que isso é errado, ou fazer algo certo por simplesmente entender que isso é o correto para se fazer em sociedade. Não porque existe necessariamente uma lei que obrigue a fazer isso. Por exemplo, quando a gente ajuda alguém, alguém tem uma pessoa mais idosa, tá carregando algo pesado e você vai e oferece ajuda e leva e ajuda essa pessoa a carregar. Isso é uma coisa, a gente trata muito como educação, educação em sociedade. Você, gentileza que gera outra gentileza. Ou quando alguém derruba uma coisa, derruba uma carteira no chão, isso a nossa moral nos leva a fazer o quê? Devolver. A gente tem que devolver aquilo que não é nosso. A gente encontrou, a gente viu a pessoa derrubando aquilo, então a gente tem que devolver. Existe uma lei que obrigue? Ninguém vai te prender, falar assim, olha, você achou na rua um dinheiro, você não viu de quem que era, mas mesmo assim,
ainda existe uma lei que fala que quando você acha dinheiro na rua, você deve levar a polícia. Quando você acha qualquer pertence, você tem que levar a polícia. E é assim, quem perdeu tem que comunicar que perdeu. E assim, a pessoa que perdeu encontrar aquilo que perdeu. Deu pra entender? Vou explicar melhor. Quando a gente segue a nossa moral, quando a gente segue os bons costumes, a gente segue aquilo que não é obrigação, não foi feita uma lei que obrigue a sociedade a fazer aquilo. Não tem uma lei que vai te dar uma punição por descumprir aquilo. Mas você segue aquilo por convicção da sociedade, você aprende isso, você simplesmente sabe que é certo. Um exemplo que eu coloquei na atividade para vocês é furar fila. A gente sabe que furar fila é errado. Ninguém vai ser preso por furar fila, mas a gente sabe que é errado. Outra coisa, uma diferença bem interessante de moral e direito são costumes que são moralmente corretos em algum grupo, mas não é necessariamente uma lei. Por exemplo, muitos colegas nossos, professores, alunos, são cristãos e são evangélicos. Alguns evangélicos para alguns evangélicos é errado beber, é errado ficar bêbado. E quando você tá no meio, tá lá na igreja evangélica, se você bebe ali, vai todo mundo achar aquilo estranho no mínimo, né? Porque naquele meio ali, na moral daquele grupo, é errado beber. Mas existe uma lei proibindo beber? Não existe, né? Então, isso é o quê? A diferença entre moral e direito. Nem sempre aquilo que é moralmente errado para a sociedade como um todo ou para um grupo só é errado na questão de uma norma jurídica. Nem sempre vai ser criada uma lei proibindo aquilo. Então não é proibido beber, mas em um grupo de evangélicos na igreja, a pessoa ir beber e ficar bêbado, isso não vai ser bem visto, né? Então é uma diferença. Na atividade que eu passei para vocês, eu quero que vocês observem e eu quero que vocês encontrem alguma situação, um exemplo na sociedade ou alguma coisa que você, alguma história que você conheça sobre algo que moralmente não seja certo. Isso é chamado de imoral, quando não é moral. A gente bota o i na frente, que é uma negativa. Então, é imoral. Então, eu quero que vocês me deem um exemplo de coisas que sejam imorais, mas nem sempre são ilegais. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei de furar a fila. Ou você não procurar o dono de algo que você encontrou perdido no chão da sala, por exemplo, ou no chão da escola. Então, você não procurou, você não pegou aquilo e foi levar para o diretor, para o inspetor. Isso não é um crime. Você não buscar ali o dono daquilo, não pegar isso e procurar. Mas, moralmente, é correto? Não é, não é? Então, me deem exemplos, me conte uma história. O que você acha que a moral condenaria, os bons costumes condenariam? Um beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Até a próxima!